E como foi explicar isso pros seus pais, no caso? Tudo, toda essa Não mudança. foi uma muito pontual. Foram longos anos e um grande processo. A primeira vez que meu pai descobriu, porque isso eu mantinha em segredo, porque era demais para eles na época, eles não iam entender. Então, a primeira vez que meu pai descobriu foi abrindo uma mochila minha, e aí ele encontrou logo de cara, de uma vez, um livro com um pentagrama preto, assim, com vários estudos dentro de bruxaria tradicional e Wicca, e encontrou um maço de cigarro que na época todo adolescente fumava emo, que era aquele cigarro preto lá, O de cravo, Black. o black. Eu sou adolescente, então. Sim. E o terceiro elemento que ele encontrou dentro da bolsa foi uma carta para o primeiro namoradinho, toda rasgada. O que, que ele fez? Montou a carta com durex toda, leu. E aí, pronto, a partir disso, eles viram assim, o mundo deles também virou de cabeça para baixo. Quantos anos você tinha nessa época? 16. E qual foi a reação deles com você naquele momento? Meus Teve pais alguma? nunca brigaram, por isso que eu digo que eles não são hipócritas. Porque, assim, tem gente que usa da religião e das crenças religiosas pra esconder o preconceito delas. E meus pais nunca foram preconceituosos. O que eles tinham era uma ignorância de achar que realmente todo esse assunto de sexualidade tem alguma ligação com algo demoníaco. Então, eles realmente acreditavam nisso. Então, nesse momento, o que eles fizeram foi chorar muito. Eles choraram, eles tentaram conversar, entender o que estava acontecendo. Meu pai chegou a falar: a gente vai vencer isso juntos, a gente vai orar, a gente vai fazer, a gente vai conseguir superar isso juntos e tal. E foi uma época bem difícil, porque eles realmente queriam superar isso comigo. E por um momento eu cheguei a acreditar que isso fosse algum tipo de coisa ruim dentro de mim, sabe? Por um momento eu cheguei a pensar que era algum demônio, algum espírito. Eu tinha medo de ir para a igreja. Porque, assim, apesar de a gente não acreditar nisso, a gente convive tanto com isso. A criança cresce ouvindo isso. E no redor da gente é tanta gente falando isso que a gente fica com medo uma hora, sabe? E aí teve um momento que tem uma história na Bíblia que é até engraçada sobre isso. Tem um profeta, sei lá o que lá, que ele pede um sinal para Deus e eu não lembro direito quem é, mas o sinal que ele pede para Deus é para perguntar sobre a existência de Deus sobre determinado assunto. E aí ele coloca um chumaço de algodão na grama e ele pede um sinal para Deus falando que de manhã ou é à noite, ou é o contrário, pode ser o contrário isso, mas é alguma coisa assim. Ele coloca o chumaço na grama e ele diz que se Deus tiver a favor dele, que de manhã o orvalho não esteja na grama, esteja só molhado no algodão e a grama esteja seca. Ou é toda a grama cheia de orvalho e o algodão seco. E aí chega de manhã e acontece isso. Acontece o que ele pediu e Deus está a favor dele. Você acredita que eu cheguei a fazer isso? E aí, quando eu fiz isso, nada aconteceu, né? Do que eu tinha pedido. Aí eu falei, pronto, se fosse verdade o que eles estão falando, então o sinal estaria claro e não teve sinal nenhum. Então eu vou continuar sendo o que eu sou, pra sempre, a partir de hoje. A partir desse dia eu coloquei na minha cabeça que ninguém ia usar o nome de Deus pra dizer o que eu deveria ou não ser, que eu ia ser o que eu sentia no meu coração.